O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite. Nós vamos dar então início ao nosso estudo, né? Uma colaboração que foi proposta para o estudo online, que vai ser baseado no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que tem o seguinte título, né? Da encarnação dos espíritos, objetivos da encarnação. Então nós vamos estar refletindo aqui qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Mas para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre esse tema, procurar entender melhor, nós temos que buscar alguns conceitos que são básicos e importantes. Primeiro é a confirmação de que somos espíritos imortais, né? E isso fica evidenciado através da mediunidade, né, do fenômeno mediúnico, onde os próprios espíritos vêm nos revelar como eles estão do outro lado da vida. Então, essa confirmação através da mediunidade é muito importante porque fica evidenciado que o espírito existe após a morte do corpo, que a morte é transitória, né? O corpo morre, né? Ele vai para debaixo da terra, mas o espírito continua, né? Então, essa certeza, ela ficou evidenciada através de várias obras mediúnicas do próprio Chico Xavier, né, que nós temos como referência, o Divaldo Franco e outros médiuns, e nos dá essa certeza. Com isso, né, com essa certeza, nós temos que buscar um outro fator para entender o objetivo da encarnação, que é a nossa evolução espiritual. Nós sabemos que numa única encarnação o espírito ele não vai conseguir, né, mesmo ele sendo imortal, ele não vai conseguir evoluir plenamente, como Jesus falou, né, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então o espírito vai precisar de outras encarnações, de várias encarnações, né, que é o processo reencarnatório, né, que Jesus também nos fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer várias vezes, né? Porque numa única encarnação é praticamente impossível, né? E esse número de encarnação ele é variável, ele vai depender de cada situação de cada indivíduo, né? De cada esforço, como nós vamos ver mais adiante. Então, Jesus nos recomendou, né? Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então o espírito ele vai precisar voltar em várias encarnações. E o espiritismo ele nos mostra, né, através das suas pesquisas, de pesquisas até do campo científico, que hoje nós temos essa comprovação da reencarnação também, que é um fato assim muito interessante, né, que nos dá uma certa segurança de afirmarmos que a reencarnação existe. Por exemplo, nós temos as pesquisas de terapia de vidas passadas, onde os espíritos que se submetem a algumas experiências de regressão, né, como o Dr. Jorge Andréa fez, e vários outros, Hermínio Miranda, pesquisadores espíritas, onde o indivíduo ele vai regredindo até a fase uterina. Depois, quando chega nessa fase uterina, o pesquisador pede para que o indivíduo regrida mais ainda. Aí, quando ele regride mais, ele começa a falar em outras línguas. E ele revela algumas encarnações que ele teve, né? Ele fala, por exemplo, começa a falar em francês, começa a falar em inglês, em outras línguas. E os pesquisadores começaram a pegar dados dessas individualidades que estão arquivadas no nosso inconsciente, né? Porque o espírito, quando ele tem as suas encarnações, cada vivência fica arquivada, as experiências positivas e negativas. Então, eles começaram a pegar esses dados e confirmaram que realmente nesses países, através da individualidade que foi fornecida, dos locais onde eles viveram, né, até no cemitério onde eles foram enterrados, eles foram lá confirmar se esses espíritos existiram nesses locais. E ficou realmente confirmada, né, que eles viveram ali, né, e que com isso aquela revelação ela não foi vazia, não foi uma hipótese sem uma confirmação. E então dessa forma ficou evidenciado que a reencarnação existe, né?
nós temos o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, né, do pesquisador Ian Stevenson, que também ele faz pesquisa com lembranças de outras vidas, onde os espíritos revelam, né, lembranças de vidas passadas. Aí isso também se explica quando você vê uma certa repulsa, né, uma falta de afinidade entre pai e filho, mãe e filha, dentro de uma mesma família, as aptidões que existem, né, diferentes aptidões dentro de uma mesma família. Às vezes um gosta da matemática, outro gosta de música, outro gosta de literatura, né? E cada um tem um temperamento. Hoje a psicologia nos fala dos diferentes tipos de temperamento dentro de uma mesma família. Muitas vezes o indivíduo foi criado da mesma forma, mas você vê que cada um traz traços de personalidade diferenciadas. Isso é uma prova também da reencarnação, né? E também nós temos casos de indivíduos, né, de crianças superdotadas, com capacidades assim, acima do normal, e casos também que nós vivenciamos de pessoas que nascem com deficiências mentais, né, com cognitivas, com déficit cognitivo, com autismo, doença, transtorno psiquiátrico. E como vamos explicar isso, né? Aí vem remetendo ao tema, né? Qual o objetivo da encarnação? É que o espírito passe por certas provas e certas expiações necessárias ao seu aperfeiçoamento ou a certas missões, que também o objetivo da encarnação é permitir que os espíritos desenvolvam tarefas, favorecendo o progresso da humanidade. Então, o espírito que vem com uma capacidade maior, né, uma superdotação, por exemplo, ele pode usar esse potencial para favorecer o meio onde ele vive, através do estudo, de pesquisas, né? E aqueles que não estão nessas condições, estão em aprendizado, o objetivo é passar pelas provas, né, o teste para ver, e só vai evoluir aquele que realmente conseguir passar pelos testes que a vida coloca. Muitas vezes exigindo uma repetição, né, como uma escola, que a vida aqui na Terra é como se fosse uma escola de aprendizado. Bom, e como nós podemos realizar esse aprendizado, né, essa evolução? Aí eu coloquei aqui através, né, vamos dizer assim, do processo de estudo, né, o estudo das leis que regem a nossa vida, das leis espirituais. E aí o Espiritismo nos fornece possibilidade de estudo, né, na casa espírita, no grupo da evangelização, né? Se nós já pegarmos a criança desde nova, já permitirmos a ela o acesso ao conhecimento espírita, esse espírito ele vai conseguir estruturar dentro de si uma base, né, para lidar com as situações de expiações ou de prova que ele vai passar, né? O estudo não só das leis espirituais, mas o estudo de si mesmo. Aí nós nos remetemos, né, na questão 919, eu até vou ler aqui o trechinho, né, que Kardec pergunta, né, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec dá continuidade, ele fala assim, ó: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí, resumindo aqui, né, Santo Agostinho, que responde essa pergunta, ele fala que ele fazia o balanço diário de como foi o seu dia, procurando, né, ver o que ele fez de bom, o que ele ainda não fez de muito bom, né, e corrigindo as suas próprias atitudes. E para isso, nós temos uma outra etapa, né, desse processo de autoconhecimento, que é a reforma íntima, né? Você identificou o que precisa melhorar, então você precisa fazer o esforço de melhoria. E esse esforço, nós vamos nos remeter ao Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele fala nas potências da alma, nós utilizarmos os nossos potenciais do pensamento, da vontade e do amor. Né? Por exemplo, o pensamento, como Kardec fala, né? Usar o bom senso. Será que essa atitude está sendo boa? Será que ela realmente vai me ajudar ou vai ajudar o meu irmão a ter uma condição de vida melhor? Então, através desse exercício, né, do pensamento, utilizando a razão, nós vamos refletir sobre as nossas atitudes. Usar a vontade,
né? Que aí seria o que o Kardec também coloca como fé raciocinada, né? Você usar o potencial da fé para alcançar essa mudança e favorecer a mudança do meio onde nós vivemos. É um processo difícil, muitas vezes, né? Lento, porque isso não vai ocorrer de uma hora para outra, mas que é necessário que aconteça, através da utilização da vontade, né? Aquela vontade que se chama também boa vontade, né? Vamos dizer assim, mas uma boa vontade consciente, e associada ao sentimento amor, que é uma das potências da alma que Jesus falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, utilizarmos o amor, primeiro, através do auto-amor, né? O que seria esse auto-amor que Joana de Ângelo nos fala? Reconhecermos que nós não somos perfeitos ainda, temos dificuldades a serem superadas, mas que através do auto-amor nós vamos ter uma tolerância conosco, vamos ter uma tolerância maior, uma paciência maior com o nosso próximo, que esse auto-amor se transforma no amor ao próximo, né? Jesus, quando ele coloca, ele foi bem sábio quando ele fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não é nem mais nem menos. Então, a partir do momento que a gente consiga ter esse amor para conosco, esse amor ele vai se refletir no outro, nas nossas relações. Então, o primeiro passo é esse auto-amor que passa pelo autoconhecimento, né, e desse esforço de mudança, que é um processo lento, mas que é aquela questão, né, que o Emmanuel fala, né, as grandes construções começam tijolo a tijolo. As grandes plantações sementes minúsculas, né? Então, é um processo que começa naquela base, né, diária, do esforço diário, para que ele se concretize. Como é que é esse esforço diário? É a ida à casa espírita, é participação nos estudos, do estudo sistematizado, da evangelização, como eu falei, de levar a criança e o jovem para participarem da evangelização, a família, é o culto no lar, né? Através de reflexões diárias de como estão as nossas atitudes nas relações familiares, e através desse processo nós vamos alcançando essa melhoria, né? E um aspecto assim importante, né, que os Espíritos nos falam, que é consolador também, porque o Espiritismo é o consolador prometido, né? Então, ele não nos traz aquele Deus que vai nos punir, né? Ah, você precisa passar pela encarnação para ser punido, para você resgatar, né? Não, existe um processo educativo, né? Mas se nós não conseguirmos, né, numa encarnação, com certeza nós vamos voltar, né, em outras oportunidades. Mas e se nós ficarmos adiando, como tem espírito que fala assim, ah, não, eu vou ter várias encarnações, então não tem pressa, né? Esse processo evolutivo não precisa ter muita pressa. Mas quanto mais nós retardarmos esse processo, mais nós vamos sofrer, mas a felicidade vai estar distanciada de nós. Então, nós temos que iniciar, se nós quisermos ter uma vida mais feliz, né, uma sociedade mais justa, temos que iniciar esse processo dentro de nós e o mais rápido possível, através desse esforço de participação, né, nos estudos, porque o que a espiritualidade também tem nos alertado, que infelizmente tem ocorrido, né, muitos espíritos reencarnam com a programação de vir como médiuns, como trabalhadores espíritas ou trabalhadores de outras religiões, e chegando aqui por uma série de fatores, acabam se desviando, se perdendo, esquecendo do compromisso. E aí o que vai acontecer? Que tem acontecido, né? Quando chegam do outro lado da vida, chegam em situações muito difíceis, né? Complicadíssimas, ao ponto de precisarem fazer um tratamento, de serem internados em hospitais para poder se reequilibrar, mas tudo pela nossa negligência, por não aproveitarmos a oportunidade da reencarnação, que é o objetivo maior de estarmos aqui reencarnados, é o quê? É nosso aperfeiçoamento espiritual, nossa melhora espiritual, né? E é o nosso destino, todos nós vamos chegar. Agora, se nós ficarmos adiando, né, e não nos dedicarmos da forma que deveríamos, esse processo ele vai ficar sendo cada vez mais demorado. E aí nós vamos precisar de um tempo maior. E aí, mostrando também essa realidade de como ficam alguns espíritos no plano espiritual, no livro Céu e Inferno, que é um livro que eu gosto muito, né, que serve de referência para entendermos também como ficam alguns espíritos. Eles falam aqui, ó, que alguns espíritos chegam na condição de espíritos sofredores, existem espíritos endurecidos, né, no plano espiritual, né, alguns se achando como verdadeiros demônios, né, simbolicamente, e por outro lado existem alguns espíritos que chegam em condições boas, né, por exemplo,
como locais muito bons a nível espiritual, como alguns planetas que já estão nessa condição, né, como o planeta Júpiter. Kardec fala na Revista Espírita que alguns espíritos que já reencarnaram aqui na Terra e agora que já alcançaram uma condição espiritual elevada estão em Júpiter, né? Estão numa condição muito boa nas mansões de Júpiter, olha só, né? E nós poderemos chegar a essa condição, né, através desse esforço, né, de melhoria. E hoje nós sabemos que o Espiritismo está já implementado aqui no planeta Terra, né, como foi uma promessa do Cristo, quando ele nos fala que ele não nos deixaria órfãos, como está aqui, ó, eu gosto muito de pegar essa citação também, que ele, no tempo certo, ele nos enviaria o Consolador. Olha só que interessante, ele coloca aqui, ó, o Consolador prometido. Ó. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque eu não vejo e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante. Porque o Cristo, quando ele esteve entre nós, ele trouxe a sua mensagem, né, consoladora, de amor ao próximo, só que muitos dos conteúdos da sua mensagem não foram totalmente compreendidos. Talvez porque não era um momento ainda, a humanidade precisaria passar por um período maior de aprendizado, de experiências, e chegou no tempo certo a vinda de Kardec, na condição, Kardec encarnou na condição de missionário, né, para nos trazer a doutrina espírita, né, e renasceu, né, num processo de reencarnatório, né, utilizando bem o objetivo da reencarnação. Ele que já havia tido algumas encarnações como missionário, mas veio exatamente para nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus. Então, no dia 4 de outubro, aliás, 3 de outubro de 1804, ele nasce na cidade de Lyon, e no dia 18 de abril de 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, que é uma obra que vem exatamente nos trazer a base da doutrina espírita como Consolador prometido. E hoje nós, na condição de espíritas, nós temos essa grande oportunidade de termos acesso a esse conhecimento, né? Hoje nós temos o nosso movimento espírita bem estruturado, claro que precisa de algum aperfeiçoamento, de algumas melhoras, que depende de nós, do nosso aperfeiçoamento, porque o movimento espírita, a doutrina, ela vai refletir aquilo que somos, né? E se ainda identificarmos pontos ainda negativos, como eu falei, né, através desse exercício do autoconhecimento, e identificarmos, nós podemos aos poucos ir fazendo essa mudança. Né? A doutrina espírita nos oferece formas de tratamento através do passe, através da desobsessão, né? Nós podemos nos enganjar através do trabalho do bem, que é um instrumento muito bom de aperfeiçoamento. Porque tem gente que fala assim, eu vou para o trabalho do bem, mas chego lá e encontro pessoas imperfeitas, eu mesmo sou limitado, aí às vezes o assistido também é limitado, né? Nós temos tido chance de fazer um trabalho com nossos irmãos em situação de rua, e nós vemos irmãos ali em alto grau de desequilíbrio, alguns chegam alcoolizados, alguns chegam em situação até com um potencial agressivo, e nós temos que ter todo o amor, todo o cuidado de saber lidar com esses irmãos, né, para poder ajudá-los. É um trabalho difícil, mas é o instrumento que a doutrina espírita nos oferece. Às vezes na nossa casa espírita mesmo, no grupo de estudo, nós vamos encontrar irmãos também que chegam em situação de desequilíbrio, trazendo dificuldades de outras religiões, conceitos equivocados, e que nós precisamos nos harmonizar com eles, mostrando o que a doutrina espírita oferece de esclarecimento, né, nesse processo de libertação, de evolução espiritual para cada um de nós.
Então, Kardec ele veio, codificou a doutrina, e nós temos, hoje, acho que a maioria das casas tem um estudo sistematizado, que é a porta de entrada, vamos dizer assim, além da palestra pública, né? Mas o estudo sistematizado é um instrumento muito importante para a nossa evolução espiritual. E às vezes acontece assim, um indivíduo já está na casa espírita há 20, 30 anos, fala, eu não preciso mais estudar, né? Eu já conheço esses conceitos e tal, mas é um ledo engano. Por quê? Né? Nós temos que estar sempre nesse processo de aprendizado, né? E hoje as casas já têm também o estudo aprofundado da doutrina, né? E algumas obras subsidiárias, complementares, que são importantes também, né? Muitos autores espíritas importantes que nos ajudam a refletirmos. Então, nós não podemos estagnar, ficar parados e buscarmos sempre esse aperfeiçoamento. Porque senão o que vai acontecer? Chegarmos lá do outro lado da vida, olha que decepção, né? Poxa, tivemos tudo nas mãos, a possibilidade do estudo, do aprendizado, do trabalho no bem, mas nós não utilizamos como deveríamos. Por questões de vaidade pessoal, de melindres, né? Que muito acontece no trabalho de equipe, ou por questões mesmo de falta de esforço, de vontade, não, hoje eu não vou na casa espírita não porque está chovendo, hoje eu não vou nessa atividade porque estou com um pouquinho de dor de cabeça. Quando, na realidade, quando surgem essas dificuldades, nós temos que procurar superá-las, né? E se encontrarmos dificuldades em nós temos que pensar assim, não, se eu tenho essa dificuldade é que eu preciso estar lá, eu preciso estar estudando, participando, porque tem gente que pensa assim, essa coisa de trabalho no bem, de atividades, né? De ajudar o próximo, o trabalho mediúnico não é para mim, isso é para espírito como o Chico Xavier, como o Divaldo, tal, e eu nunca vou chegar a ser como Jesus. Claro, a gente não vai chegar imediatamente, mas é um processo que vai se dando através de anos, né, de anos de trabalho, de estudo, até que a gente consiga ir superando as nossas dificuldades, né? E através desse processo reencarnatório, né, entendendo o objetivo da encarnação, né, de onde viemos. O Espiritismo nos traz essas respostas que são fundamentais, né? De onde viemos? Viemos do plano espiritual, né? Por que estamos aqui? É uma outra indagação. Estamos aqui para alcançarmos a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Para onde vamos, né, após a morte do corpo? Que é uma outra indagação, né, que é fundamental, importantíssima, né? Para onde vamos? Vamos para o mundo espiritual. Agora, como vamos chegar lá, no plano espiritual? Né? Que é uma indagação importantíssima. Vamos chegar bem ou vamos chegar como enfermos, desequilibrados, né? Como espírito até guardando ressentimento no coração, ódio, mágoas, e até na condição até de obsessores, né? Como vamos chegar? É um momento para a gente estar refletindo aqui, aproveitarmos essa encarnação que a misericórdia de Deus nos dá, para vermos como nós estamos, né? É um exercício diário, né? Procurarmos sempre que possível estar lendo uma obra espírita, né? Participando de encontros. Hoje a doutrina espírita, o movimento espírita nos oferece uma série de encontros. Nós vamos estar chegando aí daqui a pouco no carnaval, nós temos a Comerge, nós temos uns encontros de jovens, nós temos o encontro da família, nós temos um encontro de trabalhadores espíritas, né? Que nos favorece, congressos espíritas, vão ter um congresso aí acontecendo lá no CERJ agora, que são oportunidades que a misericórdia de Deus nos dá para que a gente possa estar refletindo sobre esses conceitos, né, e não ficarmos naquela atitude de que sabemos tudo, né, que a nossa religião é melhor do que a do outro. Não, aquele irmão está naquela religião, naquela condição, é porque ele tem afinidade, e ali ele também vai entrar nesse processo de aperfeiçoamento, de evolução. Nós temos que entender tudo isso, né? Então, esse processo de aprendizado, ele é muito importante e ele se dá. E interessante que ele se dá mesmo naqueles que não buscam a religião. Tá? Todo mundo está submetido a esse processo, porque a Terra é uma grande escola. Claro que se nós estamos em sintonia com o processo de evolução, de aprendizado, o nosso processo tenderá a ser mais acelerado e mais consciente. Nós temos muito mais chance. É igual aquele aluno que vai ter a prova, né? Vamos dizer, no mundo de provas e expiação, vamos ter as nossas provas e tal. Aquele que estuda,
que está em sintonia com a matéria, o que vai cair na prova e tal, tem muito mais chance de acertar do que aquele que está negligenciando, que está afastado da escola. Qual é a tendência? Aquele que está afastado, ele vai ter tendência a ser reprovado, tirar uma nota baixa. Assim é o nosso processo evolutivo. Se nós estamos buscando o estudo, né, da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, estamos buscando participar de atividades edificantes, mesmo dentro dos nossos lares, né? Ou até mesmo durante o sono, que também é um outro processo evolutivo que a misericórdia de Deus nos concede. É através do sono nós irmos buscar conhecimento, o contato com o nosso anjo guardião. Porque o que acontece? Quando nós estamos nos afastando muito, o nosso anjo guardião vem, ó, e vem puxar nossa orelha, vem alertar, ó. E durante o sono, aquele intercâmbio maior ali, ele fala, ó, poxa, aproveita lá a oportunidade, você está negligenciando, você não está fazendo tudo aquilo que você programou aqui com a gente. E durante o sono, nessas 8 horas de sono, é a média que nós temos, diária, né, é uma grande oportunidade de aprendizado. Muitas vezes somos levados também a alguns locais, né, é passado aquele filme sobre a nossa vida, como é que nós estamos, e aí quando nós acordamos, né, nós acordamos com uma predisposição maior. Então a misericórdia divina utiliza vários recursos, né, para nos ajudar. Então que nós possamos aproveitar essa grande oportunidade, né, de estarmos encarnados aqui, né? Eu até brinco, né, que eu tenho aqui uma série de livros, não sei se vocês estão vendo ali, a maioria daqueles livros ali, tudo livro espírita. Aí, o que me ajuda, por exemplo, para fazer isso tudo aqui, eu dei uma olhada em alguns livros e tal, como eu estou aqui com alguns, né? Mas eu fico assim, caramba, esse livro, se eu vivenciasse tudo isso que está nesses livros aqui, eu já estava com o meu espírito evoluído. Mas eu não consigo, ninguém consegue de uma hora para outra. Mas algumas coisas a gente vai assimilando. Ah, peraí, eu vou dar uma relida nesse livro aqui e tal, vou ver por que eu ainda não consigo fazer esse tipo de ação, ou por que eu ainda estou, né? Mas é um aprendizado, né? Mas pelo menos nós temos assim a referência, que é um grande passo. E a misericórdia divina nos enviou o Consolador Prometido, como eu falei, né? Através de Allan Kardec, e dos seus mensageiros, que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando nesse processo de evolução. Tá? Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar ao máximo essa encarnação. Nós não sabemos também quando vai ser esse processo, né, do nosso desencarne, a chegada do outro lado. Pode acontecer daqui a muitos anos, pode acontecer de uma forma repentina. Então, nós temos que estar preparados para, quando chegarmos do outro lado, estarmos em condições melhores, né? E isso só vai acontecer através do processo de autoconhecimento, através do processo de reforma íntima e de esforço de melhoria. Tá bom? Então que a misericórdia de Deus nos ajude e que essas mensagens cheguem não como assim um puxão de orelha, não, é no sentido de uma reflexão amiga, né? Porque todos estamos nesse processo, todos estamos precisando do nosso aperfeiçoamento, ninguém é melhor do que ninguém e vamos junto caminhar. Tá? Então o meu grande abraço aí para os nossos irmãos lá do Amadeu Ferretti, né, que vocês possam receber essa mensagem de coração aberto, e com certeza eu também vou estar refletindo sobre tudo isso que eu estou falando aqui, e vamos ver até onde a gente já consegue vivenciar, tá bom? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, né? Tá chegando aí o período de Natal, que é um período simbólico, que a mensagem do Cristo ela fala mais forte dentro de nós, né? E Jesus continua como governador espiritual do planeta, apesar do planeta estar passando por esses momentos aí difíceis, né? Mas que nós possamos levar sempre que possível a mensagem espírita e tê-la como referência. Sabemos que nós não estamos entregues ao acaso, né, que existe uma diretriz maior de Deus, nosso Pai, de Jesus, que é o nosso mestre, o governador espiritual do planeta, e dos nossos amigos espirituais que estão sempre nos protegendo, nos guiando e nos ajudando. Então que eles possam estar sempre conosco e que nós também possamos fazer o esforço de estarmos com eles, né, nesse processo. Então muito obrigado aí pela atenção e fiquem com Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!